Então, olá a todos. Muito bem-vindos a mais um Histórias de Vida. E hoje eu gostaria de falar de um personagem cuja história não é assim tão agradável quanto isso. Aliás, as histórias de vida não são apenas feitas de personagens que são laureados com vidas que são inspiradoras, mas também é feita de histórias mais tenebrosas e que nos devem levar a refletir o quanto é importante nos afastarmos de um caminho que por vezes nos leva ao precipício. Eu queria falar de um personagem da Bíblia chamado Simão, o Mágico, alguém que se dedicava ao ocultismo. E para isto eu vou falar dele recorrendo a 3 letras. É a letra S, a letra C e a letra P. S porque o Simão, tal e qual como ele é classificado na Bíblia, o mágico, ele era supersticioso. A superstição não é coisa de agora, é coisa que faz parte da história da humanidade. Umas vezes mais exuberante, mais popular, outras vezes mais oculta, feita de forma que a sociedade não dá pela sua presença, ainda que a sua presença seja extremamente atuante e malévola. No caso, nesta época, e como na nossa época atual, ser alguém ligado ao oculto era algo de popular, era algo atrativo, era algo convidativo. E este homem gozava de uma projeção social enorme na sua cidade. Todavia, diz a Bíblia que ele, através dessa prática, enganava as pessoas. Obviamente que a superstição pode ter algo a ver com determinados comportamentos menos escrupulosos, e temos que o admitir, mas também muitas vezes tem a ver com o oculto nu e cru. O que eu quero dizer com isto é que pode ter ligações diretas ao mal mais perverso. E no caso dele, ambas as coisas eram uma realidade. E este homem, através da mensagem do Evangelho, que foi anunciada por um homem chamado Filipe, homem esse que ganhou uma projeção enorme, visto que os seus feitos eram feitos reais, eram feitos poderosos da parte de Deus, acabaram por ofuscar aquilo que era a prática oculta e supersticiosa do Simão. E esse próprio Simão acabou por acompanhar Filipe. Há uma segunda letra para falarmos de Simão. A primeira S de supersticioso, a segunda C de conspirativo. Ora, o seu sentimento de seguir Filipe e acompanhá-lo no anúncio do Evangelho de Jesus Cristo não foi algo genuíno da sua parte, porque ele começa a ver que através dos apóstolos de Jesus acontecem coisas milagrosas através da imposição das mãos deles sobre as pessoas que tinham necessidades. E necessidades como a do Espírito Santo, por exemplo. E diz que o Simão ficou tão empolgado com aquilo que estava a ver, visto que o seu lastro e a sua história de vida era uma história marcada pela superstição, que ele achou que também queria ter igual capacidade e ofereceu dinheiro aos apóstolos. E os apóstolos foram muito claros e disseram a ele que esse tipo de capacidades não se adquire de forma conspirativa, por meio de influência, por meio de dinheiro, por meio de uma ação qualquer que convença o seu próximo, mas que é através da dependência inteira de Jesus Cristo. E ele então acabou por ficar a perceber que os apóstolos não eram como ele, pessoas que se dedicavam a determinados comportamentos que iludiam a população, mas que na verdade estavam ali para resolver os problemas das pessoas.
E, portanto, essa palavra aplica-se muito bem a ele. Ele tornou-se alguém conspirativo. Portanto, o seu fundo, o seu sentimento não era o mais genuíno. Há uma terceira letra para falarmos de Simão, o mágico. É a letra P. Era um homem perturbado. Porque alguém que mexe com o oculto normalmente apresenta-se como alguém com um dote, uma capacidade, com uma autoridade de resolver os problemas, mas quando na verdade essas pessoas, quando se envolvem no lado mais negro do oculto, são pessoas extremamente infelizes, são pessoas perturbadas, são pessoas que elas mesmas à procura de se encontrar e de resposta. E portanto o Simão era essa pessoa, porque diante de todo este quadro, o apóstolo Pedro disse para ele: tu estás numa situação terrível diante de Deus. Tu acompanhas ou tens tentado acompanhar Filipe e pareces querer ter dado sinais que eras outro e que já não dedicavas àquele estilo de vida supersticioso, mas na verdade tu apenas só mudastes de companhias, só mudastes de ideias. Mas na verdade continuas tomado de uma tristeza, de uma negrura da alma e tu precisas de uma transformação. E ele acaba por reconhecer. Não sabemos muito bem o que é que aconteceu a seguir, mas sabemos que ele diz ao apóstolo Pedro: olha, orem a Deus por mim, para que as coisas más de que estás a dizer que eu sou tomado, elas possam se afastar de mim. Meus queridos, quero dizer-vos nesta hora que muitas vezes nós estamos à procura de Deus e tal e qual como Simão, não talvez porque somos alguém que vivemos disso e ganhamos a vida com isso, somos supersticiosos. E por causa dessa superstição, nós acabamos por viver entretidos sem encontrar a solução ao nosso problema. Por outro lado, podemos nos tornar conspirativos, achando que manipular determinadas coisas ocultas podem nos trazer benefícios. Nada mais errado do que isso. E isso aconteceu com Simão e pode estar a acontecer contigo. E em terceiro e último lugar, podemos estar perturbados, porque quando nós lidamos com coisas perversas, nós nos colocamos em risco de ficarmos debaixo de uma situação que pode ser muito má para as nossas vidas e que pode trazer muitos dissabores para o presente e para o futuro. O meu conselho é que tu não sejas supersticioso, é que não sejas conspirativo, é que não vivas perturbado, mas encontres em Jesus, aquele de quem Filipe falava, a verdadeira resposta para a tua vida. Que Deus te possa abençoar.